Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro da disciplina de contabilidade. Eu sou o professor Antônio e nesta aula vamos compreender sobre a análise patrimonial. Vamos verificar os conceitos presentes na nossa unidade, no nosso livro, e com base nesses conceitos, nessas informações, vamos auxiliar os profissionais a solucionarem as situações, problemas que serão apresentadas adiante. Mas é claro que é fundamental que nós façamos a leitura antecipada do nosso material, que nós venhamos a compreender esses conceitos antes da aula. Por isso que é fundamental, meu caro aluno, que você encontre aquele pequeno tempo no seu intervalo, faça a leitura do material, busque resolver as questões do livro, faça as atividades de pré e pós-aula, busque sempre antecipar o seu conteúdo para que você possa chegar durante a nossa aula já com o conhecimento adquirido e poder então ter mais proveito da nossa aula, tá bem? Bom, então vamos iniciar a nossa aula verificando quais serão os conceitos que serão apresentados durante a exposição de cada uma das SPs. Então, dá só uma olhada, ó. Durante as nossas aulas, vamos compreender sobre a contabilização da folha de pagamento, vamos verificar as características para a contabilização da folha, o que deve ser apresentado, quais são as informações necessárias que nós devemos compreender para a elaboração, a contabilização da folha de pagamento. Em seguida, vamos compreender sobre a realização ou a apuração do resultado do exercício, a ARE, a apuração do resultado do exercício. E vamos compreender a diferença e a semelhança entre a apuração, que é este controle que nós acabamos de falar, e também a demonstração do resultado do exercício, que é aquela demonstração de resultado que nós já verificamos o conceito, como elaborar esta demonstração. E então, veremos os tipos existentes de impostos e tributos dentro da folha de pagamento. Vamos também comentar sobre as contas redutoras do ativo e vamos falar ainda sobre os controles de estoque. Vamos falar sobre esta outra informação que é fundamental dentro do contexto de gestão empresarial. É fundamental que você compreenda esses conceitos para que você possa atuar dentro das empresas e que diante dos assuntos que são verificados no cotidiano dessas organizações, você possa enfrentá-los com facilidade, pois você já conhece do que se trata e possivelmente você já compreende quais são os métodos que você vai utilizar para fazer a gestão dessas informações, tá bem? Então, para agora, eu faço, então, o nosso convite ao estudo. Olha só. Então, nós temos aqui os tópicos que serão apresentados dentro da análise patrimonial. Então, meu caro aluno, ao longo desta aula, nós vamos verificar os conceitos sobre a folha de pagamento, pois trata-se de uma informação que altera, que provoca o patrimônio das empresas. Então, se nós estamos analisando o patrimônio das organizações, devemos reconhecer os impactos da folha sobre uma empresa. Então, quanto maior o montante de custos associados à folha de pagamento, provavelmente será mais nítida esta variação dentro do patrimônio. Ainda, vamos falar sobre a apuração do resultado do exercício, que apura o resultado econômico da organização. E este resultado econômico, seja o lucro ou o prejuízo, também altera o patrimônio de uma empresa. E se voltarmos lá para o conceito da nossa primeira aula, dentro do passivo, nós temos o passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. E o lucro ou prejuízo do período, ele é registrado dentro do nosso patrimônio líquido. Logo, a apuração do resultado do exercício nos permite verificar
em que proporção vai ocorrer uma variação no patrimônio da empresa. Por isso, vamos compreender sobre este controle. Além disso, vamos tratar então do controle de estoques, como avaliar e mensurar os estoques, considerando os métodos existentes. E o estoque, a partir do momento que você avalia ele de diversas maneiras, também apresenta um resultado diferente que impacta no patrimônio. Vai impactar este valor, a diferença deste valor lá no ativo circulante, onde está classificado o meu estoque. Logo, vai apresentar um novo valor, vai alterar a questão patrimonial. A entrada e a saída de estoques dentro da minha empresa alteram os saldos do patrimônio da organização. Então, é fundamental que nós viemos a compreender os métodos de controlar o estoque, de mensurar e avaliar. E ainda temos as contas redutoras do ativo, por exemplo, a depreciação, que corresponde a um valor que reconhece a depreciação física de um bem, por exemplo, de um veículo da empresa, em termos financeiros. Eu sei que o meu veículo, ele deprecia, ele se desgasta, uma peça estraga, a outra eu tenho que trocar. Esse desgaste físico do bem eu devo mensurar em termos financeiros. Por isso que nós vamos compreender sobre este assunto, porque ele também impacta na análise patrimonial. Então, convido a você, meu caro aluno, a aprofundar os seus conhecimentos considerando a análise patrimonial. E agora eu faço então o convite para o nosso vídeo de abertura deste nosso terceiro encontro. Olha só. Essa é a Fernanda. Há menos de 4 semanas, ela começou a trabalhar na contabilidade da empresa MDS Distribuição ME. Fernanda estava segura do seu trabalho, até iniciar a folha de pagamentos. Olha, confesso que achei meio complicado todos esses valores que precisam aparecer na folha. Calma, Fernanda. Parece complicado, mas nessa unidade nós vamos entender todos os itens que precisam constar nesse documento. Ufa! Toda empresa com empregados é obrigada a elaborar e contabilizar a folha de pagamento mensalmente. Eu, como profissional, trabalhando com contabilidade, preciso entender por que esses itens devem constar lá e como fazer o cálculo desses valores. Você provavelmente já recebeu ou viu uma folhinha parecida com essa. A folha de pagamento é um documento que contém os nomes dos funcionários, os cargos, os valores a serem recebidos ou descontados e, por fim, o valor bruto e líquido do pagamento do empregado. Tá entendendo, Fernanda? Mais ou menos. Para ficar mais claro, eu vou te dar uma forcinha. Tudo que a empresa paga, ou seja, o que o funcionário tem direito de receber, é chamado de proventos. Isso inclui o pagamento de horas normais, horas extras, 13º salário, férias, adicional noturno, abono e etc. E a soma de todos esses itens é chamada de salário bruto. Anotado. Já descontados são os valores deduzidos do salário bruto. Os mais comuns são INSS, Imposto de Renda, Contribuição Sindical, faltas, Vale Transporte, Vale Alimentação, contribuições assistenciais, dentre outros. Após esses descontos, temos o salário líquido, que é o valor que o funcionário realmente recebe. Bom, já está fazendo mais sentido, mas eu ainda não entendi como fazer os cálculos. Isso nós vamos aprender no decorrer da unidade. Dá uma olhada. Para garantir que todos os direitos do colaborador sejam pagos e que todas as contribuições sejam feitas, nós vamos estudar e conhecer os conceitos envolvidos na apuração da folha de pagamento. Vamos entender a distinção entre contas patrimoniais e de resultado, e ver também a apuração de resultado. Vamos aplicar a apuração do resultado do exercício em prestadoras de serviços, indústria e comércio. E, por fim, vamos conhecer as contas redutoras do ativo e ainda entender o conceito de depreciação, amortização e exaustão. Dessa forma, a sua folha de pagamento será perfeita. Lucro ou prejuízo? Para que os empresários saibam mais sobre a saúde da sua empresa, é necessário realizar um processo contábil chamado apuração de resultado.
A apuração do resultado do exercício é quando você pega as contas de resultado, liquida, faz o fechamento, zera o saldo, porque as contas patrimoniais, elas transferem o saldo para o exercício seguinte. Então, se você tem 1.000 em caixa no final de um ano, você vai ter 1.000 em caixa no primeiro dia do ano seguinte. Se você gastou com despesas com vendas 900.000 no ano, no primeiro dia do ano seguinte é zero o saldo. Por quê? Porque você apurou o resultado do exercício no final do ano, fez o fechamento e montou o demonstrativo de resultados. Mais do que a lucratividade, é importante que os empresários saibam identificar os custos e despesas da empresa. Por isso, a apuração do resultado do exercício empresarial é fundamental. O modelo do plano de negócios, ele contempla isso aí também, essa análise do resultado, até para fins de entender o passado, porque ela é feita quando o fato já ocorreu. Então, se você teve prejuízo, não dá para você mudar, ele já ocorreu. Você tem que entender onde errou para consertar. E você pode orçar o futuro, fazer um planejamento para o futuro e acompanhar se está dando tudo certo. Não podemos confundir movimento com crescimento, né? Então, muitas vezes ele está vendendo, comprando, fazendo, mas não está crescendo. A apuração de resultado ajuda muito nisso aí. Ver se eu estou crescendo, se a minha empresa está tendo resultado positivo. Além da apuração de resultados, as empresas devem gerar um demonstrativo financeiro com o objetivo de prestar contas e informar as reais condições do patrimônio das empresas. As de capital aberto, por exemplo, são obrigadas por lei a dar publicidade a esse demonstrativo trimestralmente. A importância ela é muito grande, principalmente para aquelas empresas que têm capital aberto. Elas têm por obrigação informar os seus acionistas e principalmente o mercado financeiro da saúde financeira da empresa, né? Então, ela tem por obrigação divulgar lá todos os balanços. Esses balanços são divulgados primeiramente para a CVM, né? Então, a CVM vai lá, faz toda uma auditoria nesse balanço, dando tudo ok, ou se tiver algum ponto de atenção, ele devolve para a empresa conserta e depois encaminha de novo. Feito isso, a empresa também tem que comunicar a Bolsa de Valores, então tem que divulgar lá os seus balanços para a Bolsa. E a função do analista é estudar esses balanços empresariais, achar o melhor valor para o preço da ação e, logo após, indicá-la aos investidores. Então, ele leva em consideração principalmente o balanço das companhias. Então, demonstrativo financeiro, todas as apresentações que as empresas fazem também. Então, é através desses números que ele vai passar as informações para os investidores e os investidores vão tomar a sua tomada de decisão, né? Ah, com esse material vai ser tranquilo fazer as folhas de pagamento. A SR é uma ótima forma de praticar o conteúdo da unidade. Você já deu uma olhada? Já sim. A empresa de água mineral Água Pura teve um crescimento acelerado devido à crise hídrica de 2014. Com isso, eles perderam um pouco o controle do resultado econômico e financeiro. Para compreender a contabilidade da empresa, eles contrataram a Consult Mais, uma empresa de consultoria. Eles até compartilharam as folhas de pagamento de 2014 e 2015. É isso aí, Fernanda. Você e quem está nos assistindo devem analisar as folhas de pagamento e entenderem o que ocorreu. Bom, galera, eu vou continuar com a minha folha de pagamento aqui e você acesse o livro didático e as web aulas e o material complementar para saber mais sobre a disciplina, ok? Ah, e não deixe de fazer as pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Olá, então para que nós possamos iniciar as nossas aulas, vamos verificar quais são os conhecimentos prévios que são exigidos de você para que possamos ter um bom proveito da nossa aula, para que os assuntos fluam com mais tranquilidade e você possa elevar os seus conhecimentos com os assuntos que serão tratados. Então dá só uma olhada naquilo que é exigido, naquilo que é necessário, que você já compreenda. Então, é fundamental que você entenda o conceito de patrimônio. O que significa patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações existentes dentro de uma empresa. E aí, em seguida,
você já aprendeu o que são as contas patrimoniais e o que são as contas de resultado. Contas patrimoniais são aquelas contas que nós verificamos, que nós registramos dentro do balanço patrimonial. E o balanço patrimonial evidencia a situação líquida de uma empresa. E nós verificamos já também o que são essas contas de resultado, que são aquelas contas classificadas dentro da demonstração de resultado do exercício, ou só demonstração de resultado. Então, nós vimos esses conceitos nas nossas aulas anteriores. E olha só, para que nós possamos elaborar esses demonstrativos, considerando os fatos contábeis que nós vimos também lá na nossa primeira aula, nós utilizamos o método das partidas dobradas, isto mesmo, o débito e crédito, para que nós pudéssemos realizar com mais facilidade esses demonstrativos, tá certo? E nós vimos também outros métodos para facilitar a compreensão desses cálculos. Então, reúna os conceitos das nossas aulas anteriores e venha com esses assuntos, com essas técnicas, esses métodos, para que você possa avançar durante os conhecimentos que serão apresentados durante as nossas aulas. E agora vamos verificar a nossa situação geradora de aprendizagem, que é aquela que vai nos orientar durante as nossas situações problemas. Dá só uma olhada. Então, trata-se da empresa Água Pura, que enfrenta algumas dificuldades, onde os sócios perderam o controle da situação financeira e econômica. Então, vamos ajudar esses sócios a encontrar, a reestruturar a sua situação econômica e financeira. Para isso, resgatando os conceitos das nossas aulas anteriores e propondo novos conceitos que serão observados durante esta aula. E olha só, para isso, a empresa resolve contratar a empresa Consulte Mais. E suponha que esta empresa Consulte Mais seja representada por você, meu caro aluno. Então, você vai reunir os conceitos que você já compreendeu nos encontros anteriores, mais os conceitos que serão observados ao longo desta aula, e então auxilie os gestores a reestruturar a situação financeira e a situação econômica. Então, mãos à obra e vamos verificar quais são os pontos que a empresa Consulte Mais vai auxiliar, então, a empresa a reestruturar a sua situação econômica e financeira. Então, olha só, primeiramente, elaborando a folha de pagamento, analisando os dados da folha de pagamento atual e reestruturando essas informações, evidenciando o impacto delas sobre o resultado econômico da empresa. Em seguida, elaborando a apuração do resultado para evidenciar se a empresa obteve lucro ou prejuízo, qual foi o resultado econômico da empresa. E então, faremos então o quê? Uma análise do controle de estoque. Então, a empresa Consulte Mais, você, meu caro aluno, diante desses conceitos sobre a gestão de estoques, vai apresentar então novas informações para a empresa para que auxilie ela a reestruturar a sua situação. E então, comentar sobre as contas redutoras do ativo e mostrar a importância da compreensão deste conceito para com a empresa, no sentido de auxiliar a reestruturação econômica e financeira. Então, agora vamos para a nossa primeira cápsula, que vem para abrir a nossa primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Olá! Bom, chegamos então à nossa primeira situação problema, onde a empresa Consulte Mais, representada por você, meu caro aluno, vai auxiliar os gestores da empresa a reestruturar a situação econômica e financeira,
Primeiramente, verificando o aspecto da folha de pagamento. Então, vamos verificar aquilo que nós vamos tratar durante esta primeira SP. Bom, pronto para dar início, então, aos seus estudos, meu caro aluno? Bom, primeiramente, vamos avaliar o impacto da contratação de novos funcionários, observando a folha de pagamento de 2014 e elaborar a folha de 2015, considerando essas novas contratações. Então, primeiramente, nós apresentamos, então, a folha de pagamento da empresa, considerando a sua situação inicial, isto é, o ano de 2014. E em seguida que nós vamos apresentar os reflexos da contratação de novos funcionários. Então, esta tabela, ela evidencia o nome dos funcionários, qual o cargo exercido por cada um desses colaboradores da empresa, qual é o rendimento bruto em relação ao salário, quanto que cada um desses funcionários recebe de provento, qual é o provento, qual é o valor bruto, a receita que ele recebe. Bom, veja que nós trouxemos o aspecto de hora extra, entretanto, nenhum dos funcionários esses funcionários não realizaram horas extraordinárias dentro do seu trabalho, do seu período de jornada de trabalho, tá bem? Então, olha só, nós apresentamos o primeiro desconto, o INSS, o imposto relacionado à Previdência Social. É esta que vai garantir, conferir ao trabalhador a sua aposentadoria futuramente. E veja que nós trouxemos a informação relacionada aos dependentes, mas a título de cálculo do imposto de renda, ou, no caso, o direito de receber o salário família, mas nesta aula nós não vamos abranger ainda este conceito. Tá? Trouxemos aqui o aspecto do imposto de renda retido na fonte, que é o caso para os funcionários que recebem acima de um determinado valor. Então, nós calculamos o imposto sobre esta riqueza extra que o funcionário recebe. Tá bem? E aí apresentamos um outro desconto, que é o convênio médico, uma taxa fixa estabelecida pela empresa, com base, considerando, levando em conta o número de dependentes. E então, considerando os seus proventos e os descontos, chegamos ao salário líquido de cada funcionário, ou ainda ao total do salário líquido de ambos os funcionários, tá certo? Então, hoje, a empresa tem este impacto em relação à folha de pagamento. Ela tem todos esses rendimentos brutos, 10.700 a ser pago aos funcionários. Entretanto, ela deve repassar aos cofres públicos 1.036 a título de INSS, 132,34 a título de imposto de renda retido na fonte, e também os convênios médicos. Essa aqui é a parte, pode ser compreendida como a parte do funcionário que é descontado para que a empresa complemente com a sua parte para então pagar o contrato que possui com as agências de saúde. E olha só, então para que possamos problematizar a nossa situação problema, vem esses questionamentos. Existe um modelo para a estrutura de folha de pagamento? Nós verificamos essa tabela que apresenta essas informações sobre os proventos e os descontos. Qual a diferença entre provento e desconto? Provento, vamos chamá-lo de... vamos dar um nome diferente a este termo e vamos chamá-lo então de receitas. Proventos são as entradas para o funcionário e os descontos representam as saídas, aquilo que vai reduzir o salário do funcionário. E como que são calculados esses proventos? Bom, esses proventos, então, ora, eles são calculados com base nos proventos, ou então com base no salário base do funcionário, tá certo? E quais são os descontos e como são calculados? Então, nós temos o INSS, que é calculado com base nos proventos, no salário bruto do funcionário. Temos o FGTS ainda, entre outros cálculos que nós vamos observar ao longo desta aula. Então, primeiramente, vamos compreender o que significa proventos. Então, são os valores que o empregado tem direito a
receber, chamado de salário bruto. Então, o salário bruto do funcionário é aquilo que ele tem direito de receber, todos aqueles valores positivos. Descontos significam aqueles valores que serão deduzidos do salário bruto. Por exemplo, INSS, a contribuição sindical, neste caso, com as novas alterações da lei, esta contribuição ela não vai haver mais. Temos aqui as faltas. O funcionário faltou, então vai ocorrer este desconto no salário bruto do meu funcionário. E temos também o vale transporte. O funcionário ele responde por uma determinada parcela sobre o vale transporte. O restante fica a cargo da empresa. Então olha só, provento, salário bruto, menos os descontos. Nós chegamos ao salário líquido do nosso funcionário. Em seguida, nós temos outros proventos. Por exemplo, a hora extra, que corresponde às horas excedentes da jornada de trabalho usual do funcionário. Temos ainda as provisões, o 13º, que corresponde a 1/12 da remuneração para cada mês do trabalhador. Então, a cada mês que o nosso funcionário trabalha dentro da empresa, ele adquire o direito de 1/12 sobre a sua remuneração. E ainda temos as férias, que a cada 12 meses trabalhados, o funcionário ele passa a ter este direito. E ainda temos o adicional noturno, que é um outro provento calculado para os funcionários que atuam entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Lembrando que essas informações e outras podem sofrer alguma variação considerando a legislação trabalhista. Então, por isso que é bom ficar sempre atento a essas informações. E olha só, além disso, nós temos o quê? Os outros descontos, entre eles a contribuição para a Previdência Social, ou ainda o INSS. Todo empregado é obrigado a contribuir com o INSS. E o desconto, ele é mantido, ele é feito, ele é realizado sobre o salário bruto do funcionário, sobre o salário base. Então, olha só. O funcionário que receber até R$ 1.659,38 nesta data, ele vai contribuir com 8% sobre o seu salário bruto. Entre este valor até R$ 2.765,66, ele vai contribuir com 9%. Então, o funcionário que recebe hoje R$ 1.000, ele vai contribuir de acordo com essa tabela 8%. Então, 8% sobre os R$ 1.000, a título de INSS, o funcionário contribui com R$ 80. Então, é descontado do salário do funcionário R$ 80 a título de INSS. E acima deste valor de R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31, que hoje corresponde ao teto, que hoje, neste caso, quando o professor comenta na data de hoje, quer dizer que esta tabela, ela sofre alterações todo ano. Então, na data em que ele é apresentado esta tabela, o funcionário contribuirá com esses percentuais e está limitado a este teto de contribuição. Então, esta é a aposentadoria que o funcionário poderá receber futuramente, tá bem? Bom, e além disso, nós temos o imposto de renda retido na fonte, que também adota uma tabela, e isso você pode verificar no site da Receita Federal. Então, até R$ 1.903,98, o funcionário não terá a dedução de imposto de renda no seu salário, não vai haver este desconto. Entretanto, entre esta faixa de faturamento, o funcionário responderá, então, ele terá esse desconto, considerando uma taxa de 7,5%, se ele estiver dentro desta faixa de faturamento. Então, nós vamos
considerar o salário de um funcionário, vamos supor R$ 1.903,99, vamos descontar o INSS, aplicar esta taxa e ainda deduzir esta parcela de imposto de renda. Vamos tirar este valor e então o saldo remanescente corresponde ao valor de imposto de renda que será retido diretamente na fonte. E ainda temos o salário família. Olha só, dependentes até 14 anos, lembrando novamente que essas informações em relação ao aspecto trabalhista podem sofrer alterações a qualquer momento. Então, por isso, antes de calcular uma folha de pagamento, volte para a legislação trabalhista e verifique se essas informações ainda são vigentes, porque ocorrem mudanças com muita frequência, tá certo? Então, olha só, dependentes até 14 anos ou inválidos serão considerados para o cálculo do salário família. E olha só, temos ainda o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou então FGTS. Todo o empregado tem direito, porém não é descontado do seu salário. Então, FGTS não é descontado do salário do funcionário. É uma despesa de responsabilidade da empresa. Então, ó, é uma obrigação da empresa, que equivale a 8% sobre o salário bruto. Então, se nós vamos calcular o impacto da folha de pagamento pela empresa, devemos considerar também o FGTS. Então, para resolver a nossa situação problema, vamos então considerar esta estrutura da folha de pagamento, onde nós temos os nossos funcionários, contendo cada um dos respectivos cargos, os seus rendimentos, os seus proventos, e ainda veja que nós temos horas extras praticadas pelos nossos funcionários. E veja que nós não calculamos o valor de INSS para cada um desses empregados. Veja que algum deles possuem dependentes. Então, nós temos que calcular ainda o imposto de renda, descontar o convênio médico e, então, encontrar o salário líquido. Então, com base nessas informações, nós chegamos a essas informações que já nos auxiliam a calcular, então, os nossos saldos da folha de pagamento. Então, olha só, em relação às horas extras, nós chegamos aqui, então, a R$ 87,30. Esse é o valor de horas extras, que nós vamos compreender como que é efetuado este cálculo. Lembrando que o professor vai emitir alguns materiais no nosso fórum para auxiliar ainda mais o cálculo desses dados, tá? A título de INSS, nós temos aqui, ó, R$ 109,38. Esse, neste caso, só do primeiro funcionário, tá bem? Bom, em relação ao imposto de renda, o nosso funcionário não teve nenhum tipo de dedução. Logo, o salário líquido deste funcionário é de R$ 1.117,92. E o salário líquido total dos nossos funcionários é de R$ 13.554,74, tá bem? Bom, esse é o total da folha de pagamento. Lembrando que os funcionários que terão dedução de imposto de renda corresponde, então, aos funcionários chamados de Armando e Alfredo, conforme foi apresentado inicialmente, tá certo? Bom, em relação, então, ao Júnior, que recebe os R$ 1.200, então, a título de horas extras, vamos aqui voltar ao cálculo. Então, o Júnior, ele recebe R$ 245,40. A título de INSS, nós descontamos da folha do nosso funcionário R$ 130,09. Bom, então o Júnior não apresentou nenhum dependente. Em relação ao imposto de renda, não houve nem sequer um desconto. E então o Júnior recebeu R$ 1.280,31 em relação ao valor líquido do seu
da sua folha de pagamento, tá certo? Bom, então considerando essas informações e a folha de pagamento que foi apresentada inicialmente, nós reunimos a nossa folha de pagamento, onde nós chegamos então a um valor total. Então veja que este é o cálculo da folha de pagamento dos novos funcionários contratados. Então esses são os saldos que deverão ser encontrados após o reconhecimento desses novos funcionários na empresa, tá certo? Bom, então, se analisarmos a folha de pagamento, nós chegamos que houve um aumento de 71,26% nas despesas com salários, é só nós compararmos essas informações. Houve um aumento de 100% em horas extras e ainda houve um aumento de 66,78% a título de salários a pagar, aquilo que deverá ser pago para os funcionários. Esta é a despesa da empresa de modo geral. Bom, chegamos então ao final da nossa primeira situação, problema, onde nós verificamos o impacto da folha de pagamento na empresa, considerando a contratação desses novos funcionários. Agora, vamos para a nossa segunda SP. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Olá, chegamos então à nossa segunda situação problema, onde vamos encontrar o valor do resultado por meio da apuração do resultado do exercício. E este também é um método para que possamos evidenciar se a empresa obteve lucro ou prejuízo, considerando todas as contas de resultado durante um determinado período. Então agora vamos compreender então qual é a nossa segunda SP. Bom, a Consulte Mais, esta empresa de consultoria, continua a avaliar os impactos financeiros e econômicos ocorridos dentro da empresa Água Pura. E será que a apuração do resultado do exercício ela está correta? A apuração que já é realizada pela empresa Água Pura? Por isso, é necessário que o consultor, você, meu caro aluno, compreenda o conceito sobre a apuração do resultado para verificar se o resultado do período de 2014 está de acordo com a apuração do resultado, de acordo com a demonstração do resultado do exercício. Para isso, nós devemos analisar a DRE de 2014 com a apuração do resultado do exercício de 2014 e evidenciar o mesmo resultado. Vamos verificar se essas informações são correspondentes. Então, olha só, primeiramente nós temos aqui a demonstração do resultado do exercício de 2014, onde são evidenciadas inicialmente as informações relacionadas à receita bruta. Apresentamos aqui o total das deduções sobre a receita bruta, que corresponde aos impostos sobre as vendas. E chegamos à receita líquida. E a receita líquida menos os custos das vendas, ou o CPV, ou ainda o custo das mercadorias vendidas, o CMV. Ou então o custo dos serviços prestados, depende do tipo de empresa que estamos falando. Nós chegamos ao lucro bruto. E o lucro bruto menos as despesas e outros custos incorridos no período, nós chegamos ao resultado líquido do exercício. Tá? E é este o valor que nós vamos verificar dentro da apuração do resultado do exercício. Para isso, é necessário então que a apuração seja feita com as contas de resultado. Lembre-se, contas patrimoniais, ou então as contas do ativo circulante, contas classificadas no ativo não circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido são classificados dentro do balanço patrimonial.
E receitas, custos e despesas são contas classificadas dentro da demonstração do resultado do exercício, que são compreendidas como contas de resultado. E olha só, a diferença entre a apuração e a própria demonstração de resultado é que a apuração do resultado só ocorre no último dia do exercício social. Então, a demonstração do resultado nós podemos elaborar com mais frequências. Então, olha só. Então, para que possamos resolver a nossa SP, vamos primeiramente identificar as contas de resultado, em seguida, fazer os lançamentos de encerramento das contas de resultado utilizando a apuração do resultado do exercício, em seguida, conferir as contas de resultado, zerar os nossos razonetes que contêm essas contas e então apurar o resultado do período. E então transferir o saldo contábil dentro da conta de apuração do resultado do exercício, que vai evidenciar tanto o lucro ou o prejuízo do período, para a conta de reserva de lucro, caso a apuração apresente lucro, ou para o prejuízo acumulado dentro do patrimônio líquido da empresa. E em seguida analisar esses valores, tá certo? Então olha só. Para a apuração do resultado do exercício, nós abrimos diversos razonetes em forma de T. Então, olha aqui, ó. Olha o razonete em forma de T. Então, nós vamos registrar os fatos contábeis, as contas de resultado que são apresentadas aí no nosso livro, em cada uma dessas contas de resultado. Então, olha só, temos aqui a receita com as vendas, no valor de R$ 378.456. Para que possamos apurar o resultado do exercício, nós vamos debitar este mesmo valor, assim como para as demais contas de resultado. Entretanto, quando falamos de despesa, nós devemos creditar o valor, pois despesas, custos e despesas possuem a natureza devedora e as receitas, natureza credora. Então, para que possamos anular, zerar o razonete desta conta, por exemplo, de uma receita, nós devemos debitar. Para zerar uma despesa ou um custo, nós devemos creditar o mesmo valor. Tá? Então, nós vamos debitar ou creditar, tanto em receitas e despesas, na conta de resultado, da apuração do resultado do exercício. Está aqui, ó. Olha o valor da receita. Lá no razonete da receita, nós debitamos o valor e na apuração nós creditamos aquele mesmo valor. Então, nós já zeramos aquela conta de resultado relacionada à receita e trouxemos este valor para a apuração do resultado do exercício. E veja, aqui estão todos os custos e despesas que ocorreram durante o período, até chegarmos num total. Qual é o total de receitas que houve no período? Olha só, a apuração do resultado do exercício. E qual foi o total de custos e despesas? Então veja que as receitas superam os custos e despesas. Logo, nós temos um resultado positivo de 65.138. Então, o que nós vamos realizar a partir desta informação? Se é um resultado positivo, nós temos mais receitas do que custos e despesas, quer dizer que houve um lucro durante o período. Então, para que possamos zerar a conta de apuração do resultado do exercício, agora nós estamos zerando esta conta transitória. Vamos debitar este valor de R$ 65.000, 138,45, que é o valor que foi verificado aqui, e vamos creditar este mesmo valor na conta de reserva de lucro. Então, olha só, creditamos este valor. Reserva de lucro já é uma conta que está lá no balanço patrimonial dentro do patrimônio líquido da empresa. E se por um acaso as despesas e os custos fossem superiores às receitas, nós teríamos então um saldo positivo nesta coluna, na coluna dos débitos. Logo,
Para que nós pudéssemos zerar a apuração do resultado do exercício, nós então faríamos um lançamento de crédito dentro da apuração do resultado e faríamos um débito dentro de prejuízos acumulados e não reservas de lucros. Então nós evidenciaríamos um prejuízo, tá certo? Então olha só, analisando essas informações, a empresa obteve um lucro de R$ 65.138,45, que equivale ao valor que está presente na demonstração do resultado do exercício. E olha só, ainda podemos analisar que os custos equivalem a 36% da receita líquida. É só você dividir o total dos custos pela receita líquida. São informações que estão presentes lá na demonstração do resultado. E você consegue encontrar um valor aproximado de 36%. E as despesas, utilizando a mesma metodologia de cálculo, equivalem a 46%. Logo, a empresa precisa preocupar-se com as suas despesas e também com os seus custos. A empresa necessita urgentemente estabelecer estratégias para a redução de custos e despesas para que ela possa aumentar ainda mais, elevar a sua rentabilidade, elevar a sua margem de lucro e reduzindo essas despesas, esses custos, elevando o seu desempenho, tá certo? Bom, então encerramos por aqui esta situação problema e vamos para a nossa próxima SP. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Olá, chegamos à nossa terceira situação problema, onde vamos verificar os conceitos relacionados à avaliação, à mensuração dos estoques, compreendendo os métodos que são utilizados para verificar o valor em contrapartida com a quantidade física existente no meu estoque e transformar esta informação em termos financeiros, dizer à empresa o quanto vale aquela determinada quantidade de estoque existente dentro da empresa. Para isso, vamos compreender então a nossa terceira SP. Bom, agora nós temos uma nova etapa. A empresa Consulte Mais precisa então agilizar, auxiliar a empresa a mensurar os seus estoques. E será que está tudo correto em termos de estoque dentro da empresa? E como que é adequar a empresa ao método de inventário permanente? O que significa este termo, esta expressão? E qual é o método mais adequado ou o método mais viável, aquele que representa a melhor informação para a empresa, considerando a legislação contábil? Então, para isso, precisamos analisar, primeiramente, o estoque da empresa e, então, propor um controle permanente que faça a gestão dos estoques. E, para isso, vamos compreender, então, o que significa um inventário periódico, o que é o inventário permanente e os métodos de avaliação desta informação. Então, agora vamos ao quadro verificar esses conceitos para que nós possamos avançar dentro da nossa SP apresentando uma solução. Então, olha só, inventário periódico, este controle de estoque não consegue ter controle de todas as compras, vendas, devoluções e baixas que ocorrem durante o período. E para que nós possamos apurar o custo da mercadoria vendida, ou o custo do produto vendido, ou ainda o custo do serviço prestado, vamos utilizar esta fórmula. Olha só, CMV, ou podemos substituir por CPV ou CSP, corresponde
ao estoque inicial das matérias-primas, do produto acabado, da mercadoria, depende do termo que nós estivermos utilizando. Então, corresponde, neste caso, ao estoque inicial de mercadorias, mais as novas compras de mercadorias, entretanto, as compras líquidas, compras sem os valores dos impostos que foram pagos, menos o estoque final das mercadorias. Estoque inicial nós verificamos na informação do balanço patrimonial anterior, lá no estoque. Aquela informação, o saldo de estoque no balanço patrimonial anterior, corresponde ao nosso estoque inicial neste momento 2. E o estoque final corresponde ao valor que você vai apurar dentro dos seus controles de estoque, ou corresponde, então, ao saldo final de estoques que foram apurados durante o período. E o que significa as compras líquidas? Então, corresponde às compras mais os valores dos fretes, menos as devoluções, menos os abatimentos. Então, este é o conceito de compras líquidas que nós devemos levar em consideração para calcular o nosso inventário periódico. E ainda nós temos o inventário permanente. E este método de controle possui um controle efetivo das entradas e saídas de estoques dentro de uma empresa. Quando nós falamos entradas, nos relacionamos às compras de mercadorias e as saídas correspondem às vendas ou ainda às devoluções. E baixas podem ser considerados, então, valores que devem ser considerados para a apuração do estoque. A baixa de um ativo, porque ou ele depreciou, ou ele se tornou obsoleto, não serve mais para ser vendido. Então, eu devo reconhecer esses valores dentro da contabilidade de uma empresa. E olha só, existem critérios para mensurar o estoque, considerando o inventário permanente. Por exemplo, PEPs, que significa primeiro que entra, primeiro que sai, ou primeiro a entrar, primeiro a sair, ou ainda o EPs, último a entrar, primeiro a sair. Quando o professor comenta dessa maneira, quer dizer, a última mercadoria que entrou dentro da minha empresa é a primeira que vai sair quando acontecer uma venda. Então, a primeira que entrou, a primeira mercadoria que foi adquirida, é a primeira que será entregue na venda. Mas não estamos nos referindo em termos físicos, estamos nos referindo a um aspecto financeiro. Então, eu vou pegar a informação, eu vou utilizar a informação daquela primeira mercadoria que foi adquirida e utilizar este custo de aquisição como o meu custo de saída. Porque às vezes nós podemos adquirir a mesma mercadoria, só que num segundo momento, por um custo superior ou inferior. No EPS eu considero sempre o custo inicial, o custo da última mercadoria que entrou dentro da empresa. Ao contrário do PEPS, que reconhece o valor da primeira. E temos o preço médio ponderado. Então, eu vou considerar esses custos diferentes para uma mesma mercadoria, calcular o valor médio e então utilizar essa informação como o custo da minha mercadoria vendida, tá certo? Então aqui eu apresento o significado de cada um desses métodos de apuração, de estimação, de avaliação ou ainda mensuração dos estoques. Então, com base nesses conceitos, vamos auxiliar a empresa Água Pura a implantar um novo controle de estoques no sentido de apurar os saldos do estoque existente dentro da empresa. Para isso, vamos fazer as fichas de controle de estoque utilizando o PEPs e o preço médio ponderado. Então, o preço médio dessas mercadorias. Então, olha só como que ficou essa tabela dos estoques. Então, olha só. Temos aqui a ficha que utiliza o PEPs, tá certo? Então, esta ficha que vai apurar o saldo dos estoques, considerando então o preço médio, olhando para as entradas e observando as saídas
da empresa. Para que fique ainda mais claro esses cálculos, o professor vai postar no fórum a tabela completa que evidencia esses cálculos de uma maneira que fique mais fácil de você entender como que se calcula a média entre esses valores, tá bem? Bom, e adiante nós verificamos a tabela do preço médio ponderado. Então, a anterior tratava-se do PEPS e agora do preço médio ponderado, onde nós vamos adotar os saldos iniciais, o saldo inicial mais o saldo das novas compras e calcular uma média entre esses valores. Enquanto o produto ele é adquirido pelo mesmo custo unitário, não há o que se falar em novo custo médio, pois os custos são os mesmos em termos de aquisição. Agora, quando nós realizamos aquisições a um custo diferenciado, então o custo do meu produto ele passa a ser um valor diferente daquilo que é verificado inicialmente. Então, dentro do controle de estoque, nós observamos estas mudanças. E olha só, vamos aqui então para o nosso quadro branco para verificar a questão do PEPS. Um exemplo, inclusive o exemplo utilizado dentro da nossa situação problema 3. Então vamos lá, vamos supor que numa determinada data foram adquiridas 2.000 unidades a um custo de R$ 4,10, que totalizou R$ 8.200. E que o saldo anterior, em termos de estoque, considerando o saldo inicial, outras compras e vendas que ocorreram no período, era de, vamos lá, a empresa tinha ainda 3.268 unidades a um custo unitário de R$ 4,00 cada uma, totalizando R$ 13.072. Tá certo? Bom, então olha só, esses valores nos auxiliam a evidenciar o quê? O cálculo do nosso inventário utilizando o PEPS. Então, olha só, nós tínhamos lá 13.072, era o custo total de 3.268 unidades, e considerando a compra de novas 2.000 unidades a um valor de R$ 4,10, totalizando 8.200, significa que a próxima venda que ocorrer, considerando o PEPS, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro que sai, então se eu realizar alguma venda, eu vou considerar o custo unitário desta unidade primeiramente. Fiz a venda, então eu vou efetuar a venda a R$ 4,00 cada unidade. E vamos supor que a empresa vendeu 4.000 unidades. Então, as 3.260, vamos supor aqui, a venda de 4.000 unidades. Então, as primeiras 3.268 unidades vão comportar com o valor unitário de R$ 4,00, o custo unitário de R$ 4,00. A diferença dessas, até chegar às outras 4.000 unidades, que corresponde, então, a 732 unidades. Essas vão carregar este novo custo unitário que é de R$ 4,10. Então, estas 732 vão ser avaliadas a R$ 4,10. Então, esta é a metodologia do PEPS. Ele considera o valor das primeiras mercadorias que entraram. Primeira mercadoria que entrou é a primeira a sair. A última, neste caso, são essas aqui. Então, se nós estivéssemos avaliando pelo EPS esta venda, nós iríamos, então, considerar, este é o PEPS, então vamos lá, agora o EPS, nós, então, considerando que é uma venda de 4.000 unidades. Então, neste caso, nós faríamos a venda de 2.000 unidades, porque é o limite que eu tenho a R$ 4,10, no valor de R$ 4,10. As demais 2.000 unidades que faltaram,
nós vamos retirar deste montante no valor de R$ 4,00, certo? Então, este é o método PEPS e este é o método UEPS. Então, nós consideramos o último a entrar ou então o primeiro que entra em relação ao PEPS. E aí nós verificamos saldos diferentes durante a avaliação dos meus estoques. Mas lembrando que, para que possamos compreender ainda mais esses conceitos que foram observados durante a nossa aula, o professor vai postar esta tabela no fórum para que você possa verificar os resultados e o valor apurado do estoque, considerando o preço médio ponderado e o PEPS, tá certo? Bom, então nós encerramos por aqui a nossa terceira SP e nos vemos em breve na nossa quarta situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Olá, chegamos à nossa quarta situação problema, onde vamos abordar os conhecimentos sobre as contas redutoras do ativo. Aquelas contas que reduzem os saldos, os valores dos ativos que estão contabilizados dentro da empresa, tá certo? Então, por exemplo, nós temos lá o nosso imobilizado, que corresponde aos veículos, aos imóveis, às ferramentas, às máquinas da empresa que são utilizados durante a produção ou durante as atividades rotineiras da empresa. Então, este imobilizado, ele deprecia, em termos físicos, sofrem desgastes. E na contabilidade, nós devemos reconhecer esse desgaste, entretanto, em termos financeiros. Então, nós utilizamos a conta depreciação acumulada dentro do balanço patrimonial para registrar este desgaste do imobilizado de uma empresa. Para isso, é necessário que este imobilizado esteja registrado nos livros contábeis de uma empresa, para que possamos reconhecer essa despesa, para que ela influencie o resultado final do período. Então agora vamos compreender a nossa quarta SP. Bom, então a empresa Consulte Mais continua compreendendo a situação da empresa, verificando novos assuntos. E agora vamos falar então sobre as contas redutoras do ativo. As contas que reconhecem esse desgaste ou a redução de certos direitos recebíveis para que possamos avaliar o novo resultado patrimonial de uma empresa. Para isso, precisamos atualizar o imobilizado de uma empresa e construir também a provisão para crédito de liquidação duvidosa, que corresponde a reconhecer uma perda que pode ocorrer futuramente por conta de inadimplência daqueles direitos que a empresa tinha de receber durante um determinado período. Então, nesta etapa, é neste momento que nós vamos elaborar o relatório final da consultoria da empresa Consulte Mais e entregar esses valores, esses relatórios para os gestores da empresa para que eles possam, então, tomar novas decisões. E olha só, o que são contas redutoras do ativo circulante? Quais são elas? E quais são as contas redutoras do ativo não circulante? E qual é a função de cada uma dessas contas redutoras de ativo e contas redutoras de passivo, que é o que nós vamos observar agora, mas o professor já adiantou que essas contas redutoras do ativo, elas reconhecem essa redução do ativo circulante ou do ativo não circulante e dá um tratamento para elas, indica qual vai ser o impacto dessa redução dentro do patrimônio das empresas. Então, primeiramente, vamos compreender o conceito dessas contas redutoras de ativo. Olha só, então, temos aqui que
contas redutoras do ativo reduzem o valor do ativo circulante ou do ativo não circulante e, por este motivo, possuem o saldo credor. Lembre-se, quando nós quisermos elevar, aumentar um ativo, o saldo, o valor de um ativo, nós debitamos. Então, ativo possui a natureza devedora. Então, você falou, a empresa tem um saldo de caixa positivo de 10 mil reais. A empresa tem 10 mil reais em mercadorias. Então, se nós montássemos o nosso razonete em forma de T, já que estamos falando no nosso estoque, se foi mencionado que a empresa possui, por exemplo, R$1.000 em estoque, quer dizer que ela está no valor de débito e não no valor de crédito. Então, esses R$1.000 estariam classificados aqui. Então, as contas do ativo são de natureza devedora. E para que possamos registrar as contas redutoras do ativo, estas são apresentadas dentro do ativo, dentro do balanço patrimonial, lá no ativo, como saldos credores, isto é, saldos negativos, que vão reduzir o nosso ativo. Então, temos diversos exemplos. Dos duplicatas descontadas, que de acordo com a norma contábil, a nova legislação, a nova regra, agora passa a ser classificada dentro do passivo, então deixa de ser uma conta redutora do ativo e passa a ser registrado no passivo. Tá certo? Temos aqui as provisões para crédito de liquidação duvidosa, relacionado também a esses direitos recebíveis, que ora não serão com base em alguns estudos de provisões. A provisão para perdas em investimentos também, podemos reconhecer essas provisões e reduzir os nossos ativos. A depreciação, a amortização e a exaustão, que estão associados ao nosso ativo imobilizado, ao nosso ativo intangível. Então, são contas que reduzem o nosso ativo. Então, para auxiliar os nossos gestores com novas informações, vamos, então, enquanto membros da empresa Consulte Mais, da equipe de consultoria, resolver esses problemas identificados dentro da organização. Então, olha só, temos aqui no nosso quadro os passos que serão utilizados, as etapas que serão utilizadas para apurar esses valores. Primeiramente, vamos montar o quadro de imobilizado de dezembro de 2014 e vamos montar também o quadro de imobilizado de 2015 e evidenciar a depreciação acumulada durante esses períodos. E a etapa 2 consiste em elaborar esta provisão dos créditos de liquidação duvidosa, considerando o percentual que a empresa vai nos apresentar para esta estimativa que será calculada em seguida. Então, olha só, nós temos primeiramente aqui o quadro, a composição do imobilizado de 2015. Então, veja, nós temos aqui esta coluna que evidencia a data de aquisição do imobilizado. E esta data que é utilizada para calcular a depreciação. Então, de 2008, do dia 2 de janeiro de 2008, para o caso deste veículo que foi adquirido nesta data, independentemente se já era um veículo antigo ou não, tá? Nós vamos calcular a depreciação acumulada até junho de 2015. Então, olha só, o valor de aquisição, R$24.000. A taxa de depreciação para veículos, com base na lei vigente, é de 20% ao ano. Aí eu te pergunto, quantos anos transcorreu desde a aquisição do veículo até esta data? Então, com base nesse montante de períodos que transcorreram, você multiplica este valor e verifica os 20%. Olha só, 20% quer dizer que até chegarmos aos 100%, nós podemos utilizar o veículo por 5 anos, até que o seu valor seja exaurido. Então, olha só, de 2008 a 2015, ultrapassam os 5 anos. Quer dizer que o veículo está totalmente depreciado, assim como os computadores, tá certo? Então, olha só, entretanto, essas instalações, elas, por conta de uma taxa de depreciação inferior, ou seja, 10%, nós temos que ainda as instalações
possui um saldo contábil, um valor que não foi depreciado, tá? Ó, 20% quer dizer que o veículo, este imóvel, este imobilizado vai durar 5 anos, ele pode ser depreciado por 5 anos, porque 20% vezes os 5 períodos dá 100%. E 10, quer dizer que o bem dura 10 anos, pode ser depreciado, utilizado por 10 anos pela empresa até que ele seja totalmente exaurido em termos financeiros, em termos de depreciação. Então, olha só, não se passaram 10 anos desde a aquisição. Só em 2018 que este bem será totalmente exaurido. Então, logo, temos um total de depreciação acumulada de 14 mil e um saldo a ser depreciado no valor de 5 mil. Se fizermos isso para todos os bens, vamos chegar a um valor total de depreciação acumulada de 98.600 e ainda um saldo contábil desses bens no valor de R$ 101.100, tá certo? Então, este é o controle de depreciação acumulada, um valor que reduz os nossos ativos. E agora nós temos as provisões para crédito de liquidação duvidosa. Então, olha só, no ano de 2012, a empresa possuía 175.300 em termos de receitas ou direitos a receber, tá? E ela não recebeu R$ 3.140. E nos demais períodos apresentou outros valores de receitas, entretanto, não recebeu esses valores por conta da inadimplência de alguns clientes. Então, considerando esses valores, temos que o total das vendas é de R$ 772.356. E o total dos valores não recebidos correspondem a R$ 23.140. Então, se nós dividirmos este valor pelos R$ 772 mil, nós concluímos que a empresa tem 3% de valores não recebíveis, que serão considerados como provisões para crédito de liquidação duvidosa. Então, nós vamos reconhecer este valor como perdas para a empresa, tá certo? Então, olha só, durante esta situação problema, nós fizemos o cálculo, então, da depreciação acumulada. Nós observamos a data de aquisição de cada bem e nós trouxemos o valor de aquisição deste bem, considerando a sua data de aquisição até a data estipulada na atividade. Então, nós contamos quantos meses ou quantos anos transcorreram. Então, o que ainda pode ser feito? Você tem lá que 20% corresponde à taxa de depreciação anual. Você pode encontrar qual é a taxa de depreciação mensal. É simples, divida este valor por 12 meses, você consegue encontrar qual é a depreciação mensal, tá certo? Então, calcule em meses quanto tempo a empresa já usufruiu deste bem. Então, este tempo que nós vamos reconhecer esta depreciação dentro dos controles, dentro do ativo não circulante da empresa. Então, olha só, vamos agora verificar o nosso quadro branco para explicar o exemplo desta depreciação. Então, olha só, temos lá, por exemplo, dentro do meu imobilizado, que está classificado dentro do meu ativo não circulante, que está inserido na estrutura patrimonial. Então, vamos lá, imobilizado, dentro do imobilizado eu tenho o meu veículo. Vamos supor que este é o único bem imobilizado de uma empresa. Veículo, então vamos lá. Este veículo ele foi adquirido inicialmente por R$ 100 mil. E aí nós já calculamos a depreciação por conta do uso deste bem. E chegamos à conclusão que este veículo não vale mais R$ 100 mil, ele vale apenas R$ 30 mil. Então, o saldo do meu imobilizado é de R$ 30 mil. Mas como que eu vou apresentar este 30 mil? Sendo que nós devemos registrar os nossos bens pelo custo de aquisição. Então, eu trago aqui, como a expressão negativa, a conta de depreciação acumulada. Isto é,
a depreciação do ano 1, do ano 2, do ano 3, de todo este período que o bem já foi utilizado, no valor de R$70 mil de depreciação. Este valor é uma conta redutora do ativo. Por isso que 100 mil menos os 70, chegamos a um saldo de R$30 mil do meu imobilizado. Então é assim que nós calculamos o nosso valor contábil dos bens imobilizados. Nós extraímos o saldo de depreciação acumulada e consideramos então apenas o saldo contábil. O custo de aquisição menos a depreciação acumulada, então encontramos este valor que é registrado dentro do balanço. Bom, então chegamos ao final desta situação problema e daremos continuidade ao nosso estudo após esse nosso próximo vídeo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Olá, então voltamos para um momento de reflexão sobre aqueles conceitos que foram observados durante as nossas SPs, durante a resolução de cada uma das situações problemas que auxiliaram os gestores a compreender a situação financeira e a situação econômica da empresa, considerando os tópicos que foram abordados, considerando então o impacto da folha de pagamento, considerando o impacto do valor do saldo dos estoques da empresa, considerando as contas redutoras do ativo e ainda observando a apuração do resultado do exercício, que foram os assuntos tratados durante esta nossa aula, tá certo? Então, é fundamental que você reúna os conceitos que foram tratados anteriormente nas nossas primeiras aulas, para que você possa compreender com mais facilidade esses tópicos que foram observados durante este encontro. Então, durante os nossos fóruns, o professor vai apresentar algumas informações auxiliares ou ainda o gabarito dessas atividades que nós verificamos ao longo da resolução dessas SPs. Então, fique atento a essas informações constantes no fórum, para que você possa compreender e verificar a memória de cálculo, para que você possa encontrar esses valores que foram calculados durante a resolução das SPs neste encontro. Então, sobre a folha de pagamento, sobre o cálculo do controle do estoque e ainda o cálculo da depreciação acumulada ou da provisão de liquidação duvidosa, desses créditos de liquidação duvidosa, tá certo? Então, acesse o fórum, não deixe de participar, deixe as suas contribuições. Eu, professor, e os demais tutores que nos auxiliam durante esta disciplina, estaremos participando com frequência do fórum, observando as suas participações, respondendo aos seus questionamentos. Então, aproveite este ambiente para apresentar as suas dúvidas ou então deixe as suas contribuições sobre casos que você vivencia na empresa em que trabalha ou na sua própria empresa. Então, apresente essas situações para que nós possamos elevar ainda mais a sua compreensão sobre os assuntos que são tratados durante as aulas desta disciplina de contabilidade, tá bem? Então vamos ao quadro agora verificar as novas situações que você pode encontrar. Então olha só, primeiramente
Faça as atividades propostas no livro, realize as atividades de pré e pós-aula. Não se esqueça de antecipar o seu conhecimento. E a partir do momento que você exerce, pratica, e a partir do momento que você faz essas atividades, você está elevando ainda mais o seu conhecimento naquilo que você está pesquisando. E não deixe de desenvolver o relatório contendo a situação econômica e financeira da empresa Água Pura, tá bem? Então, olha só, resgate os conceitos da primeira aula, resgate os conceitos das aulas anteriores e vá além daquilo que é solicitado para cada uma das SPs. Apresente outras informações. E olha só, se possível, você consegue ainda elaborar um relatório já apontando, fazendo inferências para a situação patrimonial da empresa. Então, é fundamental que você resgate esses conceitos do que significa a situação patrimonial. É fundamental que você reconheça o que corresponde ao patrimônio de uma empresa, quais são os elementos que estão inseridos dentro do patrimônio de uma organização, para que então você possa auxiliar com essas informações durante a elaboração do seu relatório. Então, por isso que, ao passo que você compreende essas informações do patrimônio de uma empresa, você consegue estimar todo o impacto sobre os assuntos que foram apresentados durante a SP em relação a toda a organização. E para que nós possamos relembrar, vamos voltar ao quadro para reconhecer novamente o que significa a estrutura patrimonial de uma empresa. Então, olha só, nós temos uma organização. E esta organização, ela possui elementos, e esses elementos correspondem, então, aos bens, aos direitos e às obrigações. Lembrando, então, a nossa primeira aula, esses bens e direitos e essas obrigações, então, correspondem total aqui ao patrimônio de uma empresa. Entretanto, os bens e direitos nós chamamos de ativo. E o nosso ativo nós segregamos entre ativo circulante e ativo não circulante. E esses elementos representam as aplicações dos recursos próprios e dos recursos de terceiros que estão disponíveis para a empresa. Então, por exemplo, a empresa emprestou dinheiro do banco para adquirir mercadorias, bens. A empresa adquiriu um empréstimo ou os sócios fizeram um aumento de capital, entregaram capital próprio para que a empresa adquirisse uma marca ou um software, ou ainda a empresa ela realizou vendas e ela passou a ter direitos a receber sobre essas vendas. Então, é aqui que nós verificamos as aplicações dos recursos dentro do ativo circulante e dentro do ativo não circulante. Já as obrigações, esta outra fatia do meu patrimônio, corresponde aos nossos passivos. Corresponde ao passivo circulante, ao passivo não circulante e ao patrimônio líquido. Lembrando que o passivo circulante e o passivo não circulante correspondem às obrigações com terceiros, as obrigações com aquele capital alheio. É aquela obrigação que a empresa tem a pagar com o capital que não pertence a ela. Por exemplo, empréstimos e financiamentos do banco é um capital que não pertence à empresa, mas que, ao passo que ela contratou este empréstimo, ela cria a obrigação num período futuro a pagar, a entregar este valor. E olha só, temos o patrimônio líquido, que nos evidencia os valores relacionados ao capital próprio, ou as obrigações com os sócios da empresa.
Tá certo? Então, o patrimônio líquido evidencia a obrigação com os sócios e administradores da entidade. É o valor que a empresa tem que pagar para os sócios quando ela encerrar as suas atividades. Então, esta é a composição do patrimônio de uma empresa que é necessário que você reconheça. E lembre-se, o patrimônio líquido é que vai receber as variações, o impacto que é evidenciado dentro da demonstração do resultado do exercício. Nós já sabemos que ao final da demonstração do resultado do exercício, ela apresenta lucro ou prejuízo. E ela apresenta esta informação relacionada a um período apenas. Então, esta informação de lucro, nós trazemos para dentro do patrimônio líquido, ou para a conta de reserva de lucros, ou então para lucros acumulados, considerando o porte da empresa, ou então trazemos este prejuízo do período para dentro do patrimônio líquido, sob a forma da conta de prejuízos acumulados. Então, o balanço patrimonial reconhece os reflexos das contas de resultado dentro do seu patrimônio líquido, ou na conta de reservas de lucros acumulados, ou reserva de lucros, ou na conta de prejuízos acumulados. E olha só, quando nós falamos lá do nosso controle de estoques, dentro do ativo circulante nós temos os estoques. E quando nós utilizamos métodos diferentes de apuração do estoque, este valor altera. Então, esses conceitos que nós verificamos ao longo das nossas aulas é que provocam essas alterações no patrimônio de uma entidade. Então, agora vamos voltar novamente ao quadro para novas situações. Então, nós já falamos sobre assuntos relacionados ao patrimônio da entidade, das empresas. E agora nós ficamos à sua disposição. Então, deixe as suas contribuições no fórum, apresente as suas contribuições, deixe lá as suas dúvidas, aproveite este ambiente virtual para expor aqueles pontos que ainda merecem mais observações, para que quando você se deparar no cotidiano de uma empresa, quando você estiver atuando dentro de uma organização ou na sua própria empresa, para que você possa afrontar essas ações que ocorrem com conhecimento, para que você possa propor soluções e resolver esses problemas com facilidade. Então, busque resgatar esses conhecimentos das aulas anteriores, deixe as suas participações lá no nosso fórum para que você eleve ainda mais a sua compreensão sobre os assuntos relacionados à contabilidade. E eu fico por aqui com o nosso terceiro encontro e nos vemos então na nossa próxima aula. Assista agora o nosso vídeo de encerramento da nossa terceiro encontro. Até lá! Olá! Chegamos ao fim da unidade 3 da disciplina Contabilidade. Nela, nós entendemos os proventos e descontos descritos na folha de pagamento. E também entendemos como devem ser feitos os cálculos. Na SP1, era necessário elaborar a folha de pagamento do mês de junho de 2015 e comparar com a folha de junho de 2014. E assim, descobrir os impactos causados pela contratação de novos funcionários. Na SP2, a empresa Consult Mais, contratada pela Água Pura, solicitou aos sócios da empresa a demonstração do resultado e os razonetes referentes ao ano de 2014. Assim, os consultores da Consult poderiam apurar se o resultado estava correto e também identificar quais contas impactaram no resultado econômico da empresa. Na SP3, a empresa de consultoria solicitou o controle de estoques de junho de 2014 e 2015. Assim, a Consult Mais poderia obter mais informações sobre a situação financeira da empresa Água Pura. Na SP4, o desafio da empresa Consult Mais se resumia a contas redutoras do ativo, para assim atualizar o quadro do imobilizado e constituir a provisão para crédito de liquidação duvidosa. Achou fáceis as nossas SPs? Então fica ligado na atividade a seguir. Clauder Silverson trabalha 220 horas no mês da empresa Cuca Fresca S.A.
e recebe um salário de R$ 2.800. No mês de janeiro, realizou 20 horas extras. Clauder Silverson quer utilizar o dinheiro das horas extras para comprar um presente para sua namorada. Como ele não sabe calcular o valor das horas extras, decidiu procurar o departamento de RH da empresa para auxiliá-lo. Se você trabalhasse no departamento de RH da empresa Cuca Fresca, como você o ajudaria? Qual o valor das horas extras e do salário líquido de Clauder Silverson? Considerando que ele não tem dependentes. Se reúna com seus amigos de classe e discuta essa atividade. E para dar uma relaxada, eu indico o documentário Trabalho Interno. Nele é possível entender o funcionamento de instituições financeiras e como funciona o sistema bancário mundial. Procure um amigo ou conhecido que tenha empresa e peça para dar uma olhada nas folhas de pagamentos. Tire dúvidas e simule algumas contas. E continue estudando seu livro didático e acompanhando as web aulas, ok? Bons estudos! Tchau!